Saudações a todas e a todos. Estamos começando a meditar, ler e meditar o Evangelho segundo São Lucas. Vimos que ele escreve um prólogo e neste prólogo ele anuncia que vai fazer uma narração de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou para que Teófilo, aquele que recebe a obra de Lucas, ele possa verificar que o que ele recebeu na catequese, nos ensinamentos que lhe foram transmitidos, é sólido. Então, Lucas começa a sua narração. Fiquemos com essa expressão, narração. Ele vai fazer uma narração, ele cria um quadro, cria uma cena, como se fosse um teatro. Ele cria uma cena. Sendo uma cena, ele deve colocar dentro da cena atores e atrizes, pessoas que vão interagir, que vão representar um papel. E esta representação feita por esses atores, ela tem um conteúdo, ela tem uma mensagem que o leitor precisa descobrir. Há uma mensagem sempre na superfície do texto, a gente lê e entende, e há uma mensagem também subliminar lá dentro do texto que cada leitor vai descobrindo pela ação do Espírito Santo que trabalha naquele que lê também. Então, como eu já disse anteriormente, o texto em si é morto, são palavras frias, o leitor dá vida àquilo que está escrito. O escritor é bom, ele nos ajuda criando quadros nos quais nós podemos entrar como atores, juntamente com aqueles que estão representando o que Lucas quer transmitir. A primeira cena na qual Lucas nos coloca é a cena do anúncio a Zacarias do nascimento de João Batista. Então nós estamos no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25. Este bloco de 20 versículos é uma cena na qual entram alguns atores. O primeiro ator, Zacarias, o sacerdote Zacarias. O segundo ator, que entra repentinamente, o anjo de serviço, são chamados assim estes anjos, anjo de serviço Gabriel. Esses atores são visíveis na cena. E o povo que está rezando. Também este povo faz parte dos atores que agem na cena. Atores invisíveis. Há uma presença de Isabel, a esposa de Zacarias, que não está lá naquele momento, mas que é mencionada. E há uma presença daquele que vai nascer, João Batista, porque se trata do anúncio de João Batista. Assim a cena é composta. O que há no cenário? O templo de Jerusalém. Naquele templo de Jerusalém há uma mesa, um mobiliário, uma mesa de altar. É aí que Zacarias vai colocar o incenso. O acontecimento se dá ou de manhã cedo ou de tarde, que havia 2 momentos de oração. E este Zacarias que entra, ele é da classe de Abias. Então, há muitas classes de sacerdotes, e essas classes de sacerdotes são divididas em grupos para o serviço do templo. 24 grupos de sacerdotes, cada um com 30 sacerdotes. E o grupo de Zacarias, o chamado grupo de Abias, é o 8º grupo. Então, grupos de sacerdotes, 24 grupos. O 8º grupo foi sorteado para oferecer o incenso no templo. 30 sacerdotes. Dos 30, um vai ser escolhido, por sorte, para entrar no templo. Praticamente uma vez na vida. E este que foi escolhido, Zacarias.
O velho sacerdote Zacarias, que não tinha filhos, mas diz aí o texto que Zacarias, casado com Isabel, e que eles eram justos, gente boa, gente observante da lei. Ele então é sorteado, talvez a única vez na sua vida que ele vai poder entrar no santuário para oferecer o incenso. Então ele entra, as cortinas estão descidas, lá fora o povo que reza. E Zacarias dentro que oferece o incenso, a oração do povo que sobe a Deus. Esta é a cena, o cenário armado e os que estão agindo. Enquanto Zacarias está fazendo o seu serviço sacerdotal, entra um dos anjos de serviço. São chamados assim na tradição de Israel, os anjos de serviço, Gabriel. Então temos dois atores agora que vão interagir e falar entre si.